Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19. E o tema central para este capítulo, entendemos que é como alcançar a vida eterna. Esse texto começa com alguns fariseus experimentavam Jesus, ou seja, queriam fazer uma pegadinha com Jesus. E eles tratam a questão do divórcio com Jesus. Eles perguntam para Jesus: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Existiam duas correntes naquela época de pensamento sobre o divórcio. Os judeus entendiam que podiam divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Até se a mulher deixasse a panela queimar, a comida queimar, era motivo para divórcio. Mas tinha outra corrente de pensamento que dizia que somente era possível se houvesse adultério, se houvesse uma relação sexual ilícita daquela por parte da mulher. E Jesus responde essa pegadinha de forma surpreendente. Ele responde à questão do divórcio com casamento. Ele diz: não tende lido o Criador desde o princípio, que faz o homem e a mulher, e disse: esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Ele responde uma pergunta de divórcio com casamento, dizendo que o casamento é para sempre, é eterno. Mas eles replicam em relação a Moisés, na lei. E Jesus fala a questão de repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Somente nessa situação é que isso pode acontecer. Mas também nós sabemos que naquela ocasião, existia, que Jesus diz, nem todos estão aptos a receber até o casamento. E a questão dos eunucos, Jesus fala aqui em 3 situações. Existem os eunucos de nascença, há aqueles que se fizeram tais, os reis naquela época, aqueles que cuidavam da sua casa, do palácio, eram eunucos feitos por homens, eram castrados. Existem os eunucos que eram feitos de forma voluntária. Paulo era um eunuco de forma voluntária. O apóstolo Paulo, ele era eunuco de forma voluntária, por causa do reino dos céus. Ou seja, apto a admitir isso. Mas Jesus abençoa mais uma vez as crianças, né? Porque dela é o reino dos céus. Nós sabemos que todos nós nascemos pecadores. Todos nós. Até uma criança nasce pecadora. Só que o pecado de uma criança é o pecado herdado. Uma criança, ela não tem consciência do pecado. Uma criança é como se fosse um anjo. Se ela morre criança, ela vai diretamente para o seio de Abraão, para o paraíso, em gozo. Mas depois que ela tem consciência do pecado, ela precisa ser regenerada para poder entrar no reino dos céus. Mas aí nós vamos ver agora que Jesus, aproxima-se dele, de Jesus, um jovem rico, e pergunta: o que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
E ele pergunta para Jesus: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo a ti mesmo. Ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho observado, o que ainda me falta? E Jesus disse: vende todos os teus bens e dá aos pobres, e terei um tesouro. Ele nem sequer cumpriu o primeiro mandamento, que não fará para ti outros deuses. Este jovem, ele tinha um Deus na vida dele, que era o dinheiro, era o Deus Mamum, porque o dinheiro era o Deus dele. Ele não teve coragem. Jesus aqui, na realidade, talvez nem sequer quisesse que ele fizesse isso. Jesus está provando aquele homem. E ele saiu entristecido. Aí Jesus disse: faz tudo isso e segue-me. Ele, ouvindo aquela palavra de Jesus, ficou triste, porque ele é dono de muitas propriedades. Era um homem rico, era um jovem rico. E o Deus dele é o Deus Mamum, é o Deus do dinheiro. Ele nem sequer cumpriu o primeiro mandamento. Mas Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por que Jesus fala isso? É a dificuldade do... Jesus fala de... é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar no reino, do que um rico no reino de Deus. Não é que ser rico seja pecado. O pecado é quando você tem amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É evidentemente que a riqueza traz esses problemas muito graves, que as pessoas se confiam no dinheiro, não precisam de Deus para nada. Então o perigo das riquezas é nesse sentido que Jesus quer dizer, que muitos que têm muito dinheiro acham que não precisam de Jesus. Eles são autossuficientes, eles tudo podem com o dinheiro. Mas nós sabemos que nós somos frágeis, nós somos pequenos demais diante de Deus. Nós somos um sopro, a qualquer momento podemos partir desta vida. E o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas essa concepção aqui é uma verdade, porque o dinheiro traz essa ganância muito grande e o esquecimento que Deus é o Criador de todas as coisas, que as pessoas não buscam mais a Deus. Mas é que muitas pessoas que têm dinheiro buscam a Deus e usam o seu dinheiro em prol do reino de Deus. Essa é a colocação que está nesse capítulo. E termina com essa questão do perigo das riquezas. Que Deus continue nos abençoando.